Vamos falar um pouco sobre regência verbal, certo? Com esse pequeno exercício que eu trouxe para vocês. É coisa rápida e bem interessante. Tende a cair muito nas provas do concurso, então vamos prestar bem atenção e vamos lá, ok? Então, temos aqui uma questão da UPM São Paulo. A regência verbal está errada em. Aí temos aqui a letra A. Esqueceu-se do endereço. B. Não simpatizei com ele. C. O filme a que assistimos foi ótimo. D. Faltou-me completar aquela página. E E. Aspiro a um alto cargo político. Vamos lá. Na letra A, certo? A nossa letra A tem o seguinte verbo. O verbo esquecer, certo? Quem esquece, esquece de algo ou esquece algo, certo? Qual é a transitividade desse verbo? Qual é a agência dele? Bem, esse verbo, ele é, digamos assim, que ele é bitransitivo, ele tem uma dupla transitividade. Ele tanto pode pedir complemento com preposição, como pode pedir complemento sem preposição. O caso da preposição vai depender muito disso aqui, ó. Quando ele for um verbo pronominal, então teremos a preposição. Se ele for um verbo que não tem pronome, então ele vai ser um verbo sem preposição. Ou seja, quando for sem preposição, traremos aqui um verbo transitivo direto. Quando for com preposição, verbo transitivo indireto. Mas pense assim, verbo pronominal, preposição. Sem pronome, sem preposição, certo? Depende muito disso. Se eu tenho o pronome, tenho que ter a preposição. Se eu não tenho o pronome, eu não tenho preposição, certo? Então, nesse caso aqui está correto, ok? Temos a preposição, ele é um verbo pronominal, ok, a letra A está correta. Então, esqueçamos a letra A. O que a questão quer? Aqui está errada, certo? Ele quer a questão errada. Vamos à letra B. Na letra B é o seguinte, não simpatizei com ele. Aí você faz a pergunta ao verbo. Você tem o verbo simpatizar. Aí você pergunta, quem simpatiza, simpatiza com alguém, não é isso? Então, eu tenho aqui, não simpatizei com ele. Tem um verbo transitivo indireto. Lembrando, gente, direto porque pede complemento com preposição. Verbo transitivo indireto. Ele é transitivo porque ele pede complemento. Indireto porque tem preposição, ok? Então, letra B também não é o que procuramos. Vamos a C, certo? O filme que assistimos foi ótimo. Então, temos aqui o verbo assistir. Quem assiste, assiste. Opa, dessa vez não dá certo, ok? Por que não dá certo? Porque esse verbo ele pode, dentro de contextos distintos, ter mais de um significado, ok? Ele tanto pode ser verbo transitivo direto como verbo transitivo indireto, vai depender muito do contexto ao qual está inserido. Nesse caso aqui, gente, quando ele está nessa perspectiva de verbo assistir, ver como espectador, certo? Então, você tem o verbo transitivo indireto. Olha só a preposição dele onde vai aparecer, ó. Essa é a preposição, certo? Retomando aí antes desse pronome, ok? Então temos aqui o verbo transitivo indireto. Ele pede complemento com preposição. Lembrando, gente, esse aqui não vai ter como fazer aquele esqueminha lá de fazer a pergunta ao verbo, que quem faz isso? Como a gente fez com o verbo simpatizar, quem simpatiza, simpatiza com alguém, não é isso? Então eu não posso fazer isso. O que eu tenho que me ater aqui é o sentido que ele vai expressar. Lembrando, quando for ele estiver empregado no sentido de ver como espectador, aquele que assiste alguma coisa, então eu tenho o verbo transitivo indireto, ok? É como ele está empregado aí. Vamos à letra D. Na letra D diz assim, faltou-me completar aquela página. Quem completa, completa algo, não é isso? Então você tem verbo transitivo direto. Quem completa, completa algo. A letra E, tem aspiro um alto cargo político. Aí você faz a pergunta de novo. Quem aspira, aspira. Opa, é a mesma coisa do verbo assistir, certo? Esse verbo ele pode, se for aspirar no sentido de dissolver alguma coisa, inalar, então você tem um verbo transitivo direto. Se for aspirar no sentido de almejar, desejar um cargo, alguma coisa, então você tem um verbo transitivo indireto. Ele vai pedir complemento
com preposição. Nesse caso, ele diz assim, aspiro um alto cargo político. Então, ele deseja, ele almeja alguma coisa. Então, aqui, gente, teríamos que ter uma preposição depois desse verbo. Já que não temos, aqui está o nosso gabarito, ok? Então, marca aí, pessoal. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para dar aquela força. Até mais, espero ter ajudado, gente. Bons estudos e até a próxima.